Olá, eu sou a doutora Silvia Faria e estou hoje acompanhada da minha filha, Maria Eduarda, que vai fazer comigo esse podcast. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Muito obrigado, Silvia. Eu falei para ela não falar assim. Brincadeira. É um prazer estar aqui com você, mãe, com mais essa experiência, e pode contar comigo. Vamos começar esse programa com o pé direito. Ô, Isa, o sentimento de receber a notícia, como você se sentiu assim? Porque uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma mulher que se cuida, nunca imagina assim. Não. Você pensa que quem vai ter câncer é aquela que tem uma vida desregrada, que bebe, que fuma, que vai, que entendeu? Que exagera. Não aquela que É uma tem. exceção, né? Aham. Foi... Alguém na tua família já teve? Tinha da parte do meu pai, algumas tias, mas, segundo os médicos, não foi genético, né? O tumor que eu tratei há 7 anos e que ainda trato, ele é receptor hormonal de progesterona e estrógeno. Então, quando eu tive o diagnóstico aos 37 anos, a minha bebê ia fazer 1 ano. Eu tinha desmamado ela, tinha 40 dias. E aí eu fui fazer check-up, né? E ali foi um divisor de águas mesmo na minha vida, porque eu jamais, no auge dos meus 37 anos, né, tudo perfeito, eu ia enfrentar um Nossa, então câncer foi de assim, mama. teve um bebê e veio a notícia assim? Foi uma rotina que você foi fazer? Foi check-up? Você não teve check-up, nenhum ponto de desconfiança? Não tinha nada. Não sentia nada? Nada. E aí, desmamei do peito, fui fazer ultrassom da mama, preventivo, exame de sangue. Ali o médico detectou 2 nódulos na minha mama esquerda. E ele detectou através do Da ultrassom. ultrassom, porque eu tinha abaixo de 40 anos, né? Então, na ultrassom, apareceu 2 nódulos embaixo da auréola e na lateral. E eu me lembro que ele mexia, e todo ano eu fazia exame, todos os anos. Eu falei, doutor, por que só tá nessa mama, né? O que foi? O senhor encontrou alguma coisa? Ele falou, tem 2 nódulos aqui que não estão com a imagem legal. Aí eu falei, mas ele falou, olha, leva na sua ginecologista, que é a ginecologista que havia pedido, e leva amanhã. Eu vou laudar para você vem aqui amanhã e pega e leva. E eu sempre falo que, naquela época, eu sempre fui muito agitada, assim, muito querendo as coisas para ontem. Eu levei, fui sozinha e eu abri o laudo, né, o exame, e ali estava escrito BRAF 5. E aí eu não sabia o que era, e eu fui no Google, né? Uma péssima orientação, a gente... Uma péssima assessoria. Mas um costume que todos temos. Mas ainda mais de uma jornalista, né, que quer saber ali de tudo. E ali estava o BRAF, a categoria dos nódulos da mama, e o BRAF 5, ele era o mais predisposto, ali 95% de ser câncer de mama. Então, quando eu entro ali no consultório da doutora, eu já pergunto, doutora, como assim? Pode ser câncer? Aí ela me acalmou, falou, não, vamos fazer a biópsia, somente a biópsia que vai dar aí o resultado, né? Vai confirmar um diagnóstico, não tem como ter certeza, mas eu quero acreditar que não é. Porque você está fora de todos os riscos. Você amamentou as 3, não fuma, não bebe, não é sedentária, não tinha obesidade, nada. Então, vamos acreditar que seja negativo. Daí eu perguntei para ela, mas doutora, no fundo, o que a senhora acha? Porque é assim, né? Paciente, a gente quer saber logo o que é. Ela falou, olha, não quero acreditar, mas pelas características deste nódulo, é possível sim que seja cancerígeno. Por ele ser forma de estrela, assombreado, porque tem uma característica ali. Ele é difuso, ele não é limitado. Né? Você deve saber. E aí eu falei, tá. E foi ali. Acho que ali foi um primeiro diagnóstico, que já surgiu a possibilidade de ter alguma coisa ali, algum enfrentamento. E aí, quando veio o diagnóstico, você perde rumo. Você não sabe que direção tomar.
Eu com 3 crianças. E você ouviu isso sozinha? Sim, eu tinha um costume, na época eu estava casada, eu vim me separar agora há pouco mais de 3 anos, mas eu filha de militar, né? Então, Que assim, tem que ser forte. tem que ser forte. E não é as outras pessoas que cobram isso da gente, né? O mal da mulher é a gente cobrar da gente mesmo, falar que a gente dá conta. Luísa, mas nós fomos criadas, a nossa geração foi criada para ser forte. Sim. Por quê? Tá errado. Tá errado. A gente tem que pedir ajuda. Não. A gente tem que pedir socorro. Você tem que falar, não aguento, eu quero sua companhia. Vai comigo. O marido tem que ser o protetor, o projetor. Todo mundo. É porque nós passamos por esse... Veio a queimada de sutiã, que eu não participei disso, mas peguei as consequências, né? Não, eu acho que a mulher forte não é aquela que diz tudo, eu consigo tudo. É aquela que tem a capacidade, a humildade de dizer, eu não dou conta sozinha. Aquela que consegue levantar a mão. Aquela que consegue levantar a mão, né? Então, e por muito tempo eu fui assim. E eu vivia muito no automático. Eu achava que eu era onipotente, onipresente, cuidava das minhas filhas, não precisava de ninguém e estava tudo bem, não. Então, a vida vem de alguma forma, te paralisa, para que você olhe e volte para você e fale, gente, mas o que está acontecendo? Você se sentiu desprotegida nesse momento, desamparada, por estar sozinha ou não? Não, porque você estava... Não, a minha mente funcionava assim. A minha mente estava ali pronta para a guerra. Né? Vamos embora. É isso mesmo. Né? Então, eu acho que a maior guerra que a gente vive não são as guerras externas. São as guerras internas. A que está na nossa mente. É aquela que a gente cria, sabe? O que você poderia falar que foi um divisor de águas que você fazia antes do diagnóstico e depois, a partir daquele momento, você começou a ver de uma forma diferente, fazer diferente? No primeiro diagnóstico, porque eu tive 2. Em 2017, a grande lição que eu tirei foi que a gente precisa do outro. Foi aprender a levantar a mão. Ainda não aprendi muito, mas no primeiro diagnóstico, quando eu saí do hospital, fiz mastectomia total, eu saí amarrada. A doutora me deixou 45 dias amarrada, porque eu parecia uma Emília toda remendada. Foi feita a mastectomia e a reconstrução da mama. E eu cheguei em casa e eu vi 7 pessoas dando suporte à rede de apoio. Na época, minha mãe e meu pai vivos, né? Minha sogra, minha sobrinha, minha prima, cuidando de 3 crianças, casa, o meu esposo na época, todo mundo ali. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, mas eu fazia isso tudo sozinha. Então, ali naquele momento, eu percebi, uau, a gente precisa pedir ajuda. Né? Não é feio, não é fraqueza dizer, você pode me ajudar? Né? Hoje eu não estou bem. Ali eu tive essa percepção. Mas, passado 2 anos, eu voltei ainda, continuando no automático, não olhando para a vida. Eu queria passar aquela primeira fase, tratamento que era por 1 ano e meio, eu fiz em 8 meses. Eu queria já eliminar aquele 2017 da minha vida, como se fosse uma página que eu arrancasse do livro e não queria olhar para aquilo. Mas as dores, as feridas, elas precisam ser olhadas, porque senão a gente não consegue cicatrizar. Né? O que ocasionou? Por que eu adoeci? O que eu preciso olhar que eu não vejo? Foi em 2020, quando eu tive um diagnóstico de metástase óssea, depois da morte da minha mãe, 2 meses depois, que aí veio aqui, eu falei, gente, o que eu não estou enxergando? O que o meu corpo está gritando? O que meu corpo está gritando? Né? Daí você conseguiu? Depois de quase 4 anos, né? Tem há 1 ano, porque depois da morte da minha mãe, eu passei por 6 processos de luto. Né? Eu perdi minha mãe, eu perdi a saúde. Aí veio meu pai, faleceu 8 meses depois da minha mãe. A minha sogra faleceu, enfrentou um câncer no pulmão e já estava em estágio muito avançado. 1 mês depois, minha tia faleceu. E logo em seguida, né, o casamento não superou. Minha cabeça, minha mente, foi muito difícil. Mas hoje está tudo certo, ele é um ótimo pai, está sempre presente. E eu sou muito grata a tudo que a gente viveu, a história que a gente construiu e as meninas que estão aí para mostrar isso. Mas o alerta que eu faço, que eu consegui aí depois desses 4 anos a 1 ano, é a caminhada com Deus.
É você encontrar um propósito ali, encontrar uma conexão com Deus para que Ele te dê esse suporte espiritual, emocional, para que você consiga sair daquela dor. Você não tinha essa intimidade de um Deus amigo? Não, né? Eu falo que a gente é de uma geração também que você tinha um ensino religioso na escola, você sabe a história, mas eu não fui criada, eu não tinha. Lógico, eu fui cristã, sou cristã, eu sempre acreditei em Deus. Mas é aquele Deus assim, não, Deus, tudo certo. Não, na mão de Deus. Não, Deus, tudo bem. Eu não tinha um hábito de estudar a Bíblia, de estudar a palavra. E não estou falando de religião, né? Mas intimidade. de intimidade. Um contato diário. De você conversar, poxa, né? Eu não tinha. E foi aí, há um pouco mais de um ano, que eu comecei. E eu falei, não, eu preciso criar essa conexão. E frequentei vários cultos, religiões e tal. E hoje encontrei um local que eu posso dizer assim que é muito saudável, porque eu consigo ter essa intimidade sem julgamento, simplesmente pela presença de Deus. Então, tudo, a oração, até para a gente ter uma oração genuína com Deus, você precisa estar com uma mente saudável. Eu, com uma mente totalmente doentia, totalmente depressiva, ansiosa, eu não criava essa conexão, eu não me concentrava. Então, como que eu vou conseguir a minha oração chegar até Deus, eu ter ali uma relação se eu estou doente emocionalmente? Então, esse segundo diagnóstico trouxe essa importância para mim. Hoje eu falo, aonde eu vou, que eu participei de algumas ações, as palestras que eu fui, eu digo o seguinte, que a saúde mental é a quimioterapia que cura. Então, não existe tratamento, seja oncológico, seja de coração, qualquer tratamento que você for fazer, se você tiver uma saúde mental saudável, pode ter certeza, os resultados vão ser positivos. Se você não tiver uma mente saudável, provavelmente não vai ter sucesso. Então, a chave o equilíbrio de você estar com a sua mente legal, positiva. E isso é muito difícil porque no tratamento de uma doença, você não para, a vida não para somente naquele tratamento, né? Então, você precisa estar em constante aprendizagem, você tem que estar se abastecendo da fonte para que você possa passar pela tempestade em paz. Então, se você for esperar aquela tempestade passar para você criar conexão, ela nunca vai passar, porque a vida é assim. A vida é esse giro, essa metamorfose. Que lindo, repete isso, achei. Se você esperar a tempestade passar... Como que você falou? Se você esperar a tempestade passar para você procurar... Eu nem lembro. Dar continuidade na vida, você não vai continuar. Se você esperar a tempestade passar para dar continuidade na vida... Você não vai dar. Ai, lindo isso. Não vai dar. Porque ela não vai passar. Ela não passa. A vida, ela... E se chama... Luta, né? E por isso que é vida, porque ela está em movimento. E o que a vida quer da gente, a gente também está em movimento. Né? Se você está de peito aberto, o livro que eu estou escrevendo, ele diz exatamente isso. A gente tem que estar de peito aberto. Você tem que estar de peito aberto para um diagnóstico, para um tratamento, para um luto, para uma separação, para coisas que acontecem na vida que são doídas, mas que você tem que estar em movimento constante para que você passe por aquilo. Luísa, e como você conseguiu enxergar a causa do que teu corpo estava querendo te mostrar? Foi terapia? Ou sim. você conseguiu enxergar isso sozinha? Eu costumo falar que para que a gente possa ter uma saúde emocional, você precisa ter um mergulho dentro de si mesma. O autoconhecimento é fundamental. Você se conhecer. Participei de várias imersões, de terapia. Imersões que você diz é tipo mentoria? Mentorias, né? Para poder ter esse mergulho dentro de você mesma. Se conhecer, saber quem você é, os traumas que todos nós temos de infância, não estou dizendo carregado, ou nem nos tornar vítima de nós mesmos, ou
protagonista, Justamente para sair da para sair, vítima. porque muitas vezes as coisas que nos acontecem, a gente não quer olhar para o passado. A gente não quer ver a dor. Não. A gente quer ver o hoje e o amanhã. Mas ignorar e quer pôr debaixo do ignorar. tapete. Mas a gente precisa. A gente tem que voltar no passado, olhar e resolver, não deixar pendências. E aí o seu presente é reflexo do seu passado e o seu futuro vai ser a resposta do que você vive hoje. Então, eu aprendi a lidar com isso. Você está muito filosófica. Faz frases profundas, põe em negrito isso. Porque eu vou falando aí depois, assim, é que eu vou lendo, eu assisto, e é algo assim que eu vivo, né? Que eu vivi. E foi muito difícil, é muito difícil, assim, as pessoas olharem e falar assim, você não tem fé. Como não tem fé? Como uma pessoa... Eu fico isso é muito cruel, como uma pessoa julga a outra e fala assim, abra o seu coração, senão a graça não vai acontecer. O que determina que a outra está abrindo o coração ou não? Eu, quando vou num lugar que alguém fala, abra o seu coração, senão você não vai receber. Eu penso assim comigo, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, porque como que você determina que a pessoa está abrindo o coração ou não? Não existe isso. Chega a ser crueldade. Né? Crueldade, alguém limitar o poder de Deus também. Exatamente. É limitar o poder de Deus. Porque o você ter fé não tem a ver com você estar doente ou não. Nós somos seres humanos. Todos nós estamos suscetíveis a ficar doentes. Todos nós podemos passar por tragédias. Todos nós. Né? Independente de classe social, de raça, de ser homem, mulher, todos nós. De idade. De idade, todos nós. Então, a fé, ela não determina se você vai adoecer ou não. Mas ela te ajuda a tirar daquela dor. Como você vai enfrentar a situação. A fé, ela é uma arma poderosa para te tirar do meio da tempestade. Para que você não permaneça lá e venha ali um tsunami, um vulcão e entre em erupção. Né? Eu faço uma analogia na palestra de que, assim como o vulcão geológico, tem um vulcão emocional. Todos nós temos um vulcão dentro da gente. E esse vulcão, conforme vai acumulando pressão, frustração, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, você vai entrando. E chega uma hora, assim como o vulcão geológico, o que ele faz? Ele explode. E aí a lava sai, vai queimando tudo que está à volta. Vai destruindo cidade, plantações, relacionamento. E assim na vida. A gente não pode eliminar o vulcão que tem dentro da gente. Mas a gente pode controlar ele. E de que maneira a gente controla? Buscando o autoconhecimento, buscando Deus, tendo fé. E uma coisa que eu falo que é muito difícil, para mim, da minha experiência, é me despir de todo o ego, de toda a vaidade, de todo o orgulho. Porque o autoconhecimento, ele não causa efeito quando você não olha para você e fala, não, eu sou egoísta, eu tenho um ego, eu sou orgulhosa. Você tem que visitar essas emoções. Isso é do ser humano. Mas para a pessoa chegar nessa fase de reconhecer a vaidade, o orgulho, a soberba, ela tem que ter uma intimidade com Deus, senão ela não consegue. Porque ela não se vê assim. Não consegue. Isso não está ligado à classe social. Não. A soberba, de maneira nenhuma. A vaidade não está ligada. Nenhuma. As pessoas acham assim. Sim. Não tem correlação. Não. A vaidade não é nem no sentido de vaidade, de me vestir bem, porque eu adoro, né? Tá, mas não é a vaidade no sentido externa. É a vaidade interna. É o orgulho interno. É o ego interno, que são destrutivos em qualquer relacionamento. Seja de mãe com filha, de filhos com filhos, de esposo com marido, de amizade. É você ter esse poder, esse controle, esse autocontrole de perceber, de se perceber no momento que você se cala, no momento que você fala, no momento que você se retira. E tá tudo bem. Mas, voltando naquela frase sua do início, que você falou, que eu falei também, concordo com você, que nós somos da geração que nós temos que fazer tudo e resolver tudo, isso é uma vaidade. É uma vaidade. Isso é uma arrogância e uma prepotência.
Isso é um orgulho também. Porque E é um você orgulho, assume porque... aquilo pra você e se você não fizer, você acha que você tá deixando algo pra trás. Mas isso é tão involuntário. Tem intrínseco. Tá dentro da gente. Eu venho da minha mãe, onde ela controlava tudo, e tudo isso está ligado ao controle, né? Você ser uma pessoa controladora. Então, você querer Dominante. ter o controle de tudo, de todos, achando que só você pode. Só você sabe. Você consegue fazer. E não é assim. Né? E por isso que esse autoconhecimento, esse mergulho dentro de si mesmo vai te possibilitar a te tirar máscaras da gente mesmo. Né? Eu acho que o autoconhecimento ele é isso. E Deus, que é o caminho, é onipotente, onipresente, ele está em tudo. Então, quando você não tem essa humildade de perceber a sua vulnerabilidade, você dificilmente tem a presença de Deus. E aí, quando não se tem a presença de Deus, o que fica? A ausência dele. Então, aí você se perde na vida, as coisas tendem a tomar caminhos ruins. Então, eu costumo dizer que Deus, autoconhecimento, é tudo na vida. Eu acho que tinha que ser grade curricular da escola, sabe? Ter ali, desde a infância, esse cuidado com o eu mesmo. Porque nosso coração, eu não sei qual que é o filósofo que fala isso, não vou lembrar, mas ele diz que o nosso coração é uma fábrica de idolatria. E a idolatria que eu me refiro são as pessoas. Então, a gente sempre está querendo repetir coisas dos outros. E é natural que a gente tenha as repetições, que a gente comece a repetir nossos pais, nossos antepassados, em comportamento mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para tentar extrair o que é bom. E o que não é, a gente ter essa percepção de dizer... Isso não. Isso não. Isso é seu. Né? Eu fico com o que é meu. Então, quando a gente adoece quando você quer tomar tudo para si. Quando você quer resolver tudo do outro. Mas você só pode ajudar quem pede ajuda. E é por isso que é importante pedir ajuda. Porque o outro não vai saber que você quer ajuda. Entende? Então, quando alguém pede ajuda, você ajuda. Se a pessoa não pede, você fica em si mesmo e só ora. Então, eu acho que essa é a grande chave. A gente sair de nós, sair eu, a Isa, mãe, eu volto para o meu eu. Eu era filha, né, que minha mãe e meu pai faleceu. Eu sou filha, volto para mim. Você é esposa, volta para você. Você tem namorados, volta para você. Você é uma profissional, você volta para você. A gente nunca deve deixar de voltar para nós mesmos, porque senão você não vive a sua vida. Ô, Isa, mas mudando um pouquinho, você está falando nessa questão de aprender a pedir ajuda e falar. Você mencionou que você tem 3 filhas. Uhum. E como que elas estão nessa questão de conseguir pedir ajuda? Você está conseguindo passar isso para elas? Estão conseguindo ver isso como uma oportunidade de se cuidar, de evoluir? Sim, hoje sim. Hoje elas têm mais maturidade, né, de 13, 11, 8 anos, de entender. E eu sempre conversei, eu sempre tive um diálogo muito aberto com as meninas, desde pequeno. Sobre o tratamento, sobre os lutos. Porque, veja, se eu não aguentei todo esse processo de tempestade, você imagina a cabeça de criança. Elas eram novas, né? De 1 ano e meio, perder 3 avós, separação, mãe doente, pandemia, que foi em plena pandemia. Foi ruim para todo mundo. Então, eu sou muito grata a Deus, porque as meninas, elas têm, assim, uma saúde emocional muito boa, sabe? Diante de tudo isso que aconteceu. E eu converso muito. Eu acho que pai e mãe, a gente tem que sentar e conversar. E principalmente hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação que tem aí em celular, em televisão, em rodas de amigos da escola, a gente tem que estar dentro de casa. A gente precisa ter esse diálogo aberto com nossos filhos e olhar, porque senão eles escapam das nossas mãos. E daí, você está preparando esse livro. Como surgiu a ideia desse livro? A ideia do livro surgiu há 6 anos. Há quase 8 que eu estou em tratamento. Eu sempre quis escrever, mas eu nunca conseguia um direcionamento. Eu não sabia por onde começar.
Aí eu pensava, vai ser só mais uma história, não, sempre, né? E esse é um alerta que eu faço também, da comparação, como a gente tem a questão de ficar se comparando com a história do outro. Não tem uma história melhor, uma pior, é a sua história. Então, quando eu coloquei isso dentro de mim, eu falei, é a minha história. Você descobriu isso numa mentoria? Foi durante o processo. Sozinha? Durante o processo, que eu já tinha em mente isso, mas foi ali uma luz divina mesmo. Eu falo que Deus, quando está presente na nossa vida, Ele vai dando um direcionamento. E foi Ele que colocou, você precisa. E a todo momento eu sinto, você precisa levar essa mensagem. Né? Não é sobre mim, é sobre Deus. É ser instrumento de algo muito maior. Eu entendi, não é sobre você, é a graça de Deus através de você. Exatamente. Né? E como de outras pessoas, de outras histórias. Então, eu não posso partir do princípio de que a minha tem que ser melhor ou pior, ou tem que ser mais impactante, não. Eu acho que a gente precisa dizer aonde é a fonte que você precisa se abastecer. Então, e esse livro é totalmente inspirado nessa direção divina, de estar aí com a mente, o peito aberto, para encontrar os caminhos que te levam à paz que excede todo entendimento, que todo ser humano, todos nós buscamos. Quer dizer, a paz no meio da tempestade. A paz no meio da tempestade. Igual na barca. Exatamente. Jesus dormia, Pedro andou. Daí Exato. afundou. Daí a água parou. Né? A paz. É a paz. E essa paz, ela vem acompanhada com muita oração, com confiança. Com intimidade. E com intimidade com Deus. Porque só tem intimidade com Deus quem conversa com Ele todo dia, né? Você não tem intimidade com um amigo que você vê cada 6 meses. Por exemplo, você não vai ter intimidade com um parente seu que você não vê há 1, 2 anos. Agora, se você fala com esse parente que mora em outro lugar todos os dias, você está em contato todos os dias, você tem uma intimidade. Ele só, o amigo, ele vai olhar para você e você está triste. E é sobre isso, né? A intimidade não é a presença física, mas é aquela... se fazer presente. É se fazer presente. E é assim a relação com Deus. É a gente ter aquele momento ali, nós temos 24 horas, é você pegar ali 10, 15 minutos e ir na sua cama, no seu quarto, ter uma conversa com Ele. Colocar todo o seu coração, toda a sua aflição ali. Ai, é lindo. Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Deus é lindo. E Ele escuta, né? Ele escuta o nosso gemido, o gemido do nosso coração, o nosso choro. Deus, Ele ouve. E Deus muda a rota. Deus muda o nosso pensamento. Deus muda tudo. Mas precisamos ter o quê? Fé. Intimidade. Intimidade, né? E fé. E fé. Aí me conta mais do livro. Daí... Então, e aí o livro é dividido em 4 capítulos, onde eu vou estar falando desse processo aí do diagnóstico, de uma metástase óssea, e vou contar a história de outras pacientes, o que todo paciente deve saber em relação a direitos e principalmente a saúde mental, que é o meu lema aí, que a saúde mental é a quimioterapia que cura. E durante esse tratamento, você falou muito da importância do equilíbrio emocional. Você conseguiu ter o equilíbrio emocional? Foi só com auxílio espiritual? Foi na terapia também? Os dois. É. Eu acho que a gente tem que ter um combo. É um combo. Você tem que ter ali... você não pode ter resistência. Porque você teve aquele âmbito de ter raiva, de porque eu... Porque eu acho que isso é normal, sim, né? A rejeição porque eu... Não, sim. O processo... De aceitação. O processo de toda dor, seja um câncer, seja um luto, toda dor, ela tem os processos, as fases ali do vulcão que eu costumo falar, né? É a fase da pressão, a fase da negação, né? A fase da raiva, a fase onde a fumaça vai se baixando e com isso ali o autoconhecimento. Então, tudo é fase. Quando você tem no meu caso, quando você tem um diagnóstico, você fica, meu Deus, mas por que comigo? Estou na melhor fase da minha vida, 37 anos, 3 crianças, viagem, ascensão profissional, tudo. Mas por que eu? Mas aí entra o egoísmo. Mas por que não comigo? Né?
por que pode ser com o outro e não pode ser comigo? Então, quando a gente... Tudo é percepção. Tudo é a forma com que a gente vê. Tudo depende do ângulo que a gente olha a situação. E aí, eu comecei a fazer esse novo direcionamento. Mas por que não comigo? O que eu posso fazer diante do que eu tenho? Não posso voltar atrás. Eu não posso tirar isso da minha vida. Isso faz parte da minha vida. Eu sou hoje uma paciente oncológica há quase 8 anos, faço tratamento de metástase óssea, tenho efeitos colaterais, porque eu estou na menopausa há 4 anos, e com isso me trouxe uma osteopenia, eu fraturei a coluna 2 vezes, eu tenho limitações, mas o que eu faço com isso? Como eu lido com isso? Como eu lido com isso? A revolta não vai me tirar desse lugar. Muito pelo contrário. A revolta, a negação me levou para o abismo dentro do abismo. Eu não soube lidar. Mas o que eu posso fazer hoje, tendo essa consciência? Eu posso ajudar outro. Eu posso estar falando aqui, como eu estou falando para vocês. Se cuide, procure ajuda. Mulheres principalmente, param de ser resistente. A resistência só nos machuca. Só nos adoece. A gente precisa, sim, de ajuda. E quando você percebe isso, aí fica muito mais... O fardo fica muito mais leve. Aí você consegue... Tudo aquilo que chega de ruim, você consegue ter uma outra perspectiva, uma outra visão. Então, eu acho que a grande chave para mim foi essa mudança de olhar. Nesse processo, você descobriu que precisava dar algum perdão muito importante? Todos os dias, né? Não, mas assim, porque todo mundo fala que o câncer está muito correlacionado ao perdão. O câncer está muito relacionado ao emocional. Não necessariamente há um perdão, ou uma mágoa, mas são emoções, são emoções traumáticas que, de alguma forma, o seu corpo ali não colocou para fora, né? Então, mas claro que eu tive pessoas aí próximos, distantes, que você tem que liberar, né? Só que essa liberação, esse perdão, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser de dentro para fora. Não basta você dizer, olha, eu te perdoo. Eu te perdoo. Não. Mas até para que você tenha esse perdão, você precisa mergulhar dentro de você e ter essa humildade de falar, não, cara, eu acho que eu errei. Eu acho que eu poderia ter feito assim, eu acho que eu agi de tal forma, acho que magoou tal pessoa, entendeu? Porque nós temos muita capacidade de colocar a culpa no outro. Então, por isso que o perdão é difícil. Porque você sempre está culpando o outro. Aconteceu isso? Mas por conta disso. Mas por conta daqui. Mas por conta... A gente nunca olha para a gente e fala, não, mas 50% é minha responsabilidade. E 50% é do outro. E aí fica mais fácil você enxergar e falar, não, tá tudo bem. É o que a pessoa podia me dar. É o que a situação poderia me oferecer naquele momento. E para conseguir o perdão, você tinha algum exercício ou foi só na oração? Ou foi pela repetição? Porque eu ouço assim, tantas formas de perdão por repetição, por falar, necessidade de falar em voz alta, para vivenciar. Eu acredito que para cada pessoa, como existe um processo para cada pessoa é de uma forma. Né? Talvez você falar para mim não vai representar e para você faz muito sentido, ou de repente você chegar na pessoa e conversar, ou simplesmente você sentar na beira da sua cama de joelho e falar, meu Deus, me perdoe, fulano de tal, me perdoe. Né? Porque às vezes você não tem acesso à pessoa para pedir perdão a ela. Às vezes a pessoa não te permite. Mas Deus sabe. Deus sabe, mas se você tiver um coração contrito e humilhado... Coração derretido, derramado, o seu perdão chega até a pessoa. Isso é fato. Isso eu acredito. Entendeu? Então, tudo parte de nós, não é do outro. Porque muitas vezes, para perdoar, a gente está esperando o outro também dar o primeiro passo. Não, você pode estar dando o primeiro passo ali, ó, na sua oração. Me perdoa, meu Deus, né? Eu entrego tudo ali. E isso vai ecoar ali no próximo.
Pode levar muito tempo, mas quando o coração é de fato genuíno, aquele sentimento, aquela emoção é verdadeira, as coisas mudam. É uma coisa que eu aprendi muito nesses cursos, nessas imersões que eu participei, é que a mudança, a transformação, ela nunca está fora. Ela está sempre no nosso comportamento. Quando eu consigo mudar o meu comportamento, que é o único controle que eu tenho na vida. Eu não tenho controle. Reações. Quando eu consigo controlar as minhas reações, até uma mudança no meu comportamento, tudo à minha volta tende a melhorar e a mudar também. Eu vi esses dias que o fato da pessoa ser explosiva é um excesso de vaidade. Explosiva. A pessoa explosiva. Eu fui muito explosiva, viu? Eu falo por mim. Eu tinha muita impaciência. Achei explosiva, impaciente. Até assim, com as crianças mesmo, e eu me policio hoje. Vai lavar a louça. Aí, já vou, mãe. Aí eu já pego, vou lá, faço, sabe? Mas eu não sei se com a vaidade ou com a ansiedade, talvez. Porque a explosão, pelo menos comigo, acontece sempre quando eu acho que o outro está demorando, eu quero as coisas tá enrolando, ontem, não tá no tá seu enrolando, tempo. Mas aí cai no que a gente acabou de falar, no controle. Porque o autocontrole é muito difícil. Eu brinco, eu chego lá no postal e eu falei, para que eu estou no projeto Rumo ao Céu. Eu não quero brigar com ninguém. Mas é por aí. É por aí. É você respirar. Extremamente colérica. Eu faço assim, quando alguma coisa quer me tirar do eixo, eu conto. 1, 2, 3. Vamos contar carneirinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respira. E fala, não. E aí eu sempre falo para mim, na minha mente, eu não tenho controle sobre essa pessoa. Eu tenho controle a mim. Eu posso controlar a mim. Eu posso controlar a mim. Eu posso controlar a minha reação. Eu posso controlar o que eu sinto. Eu não posso controlar o que o outro faz comigo, mas eu posso controlar a maneira com que isso me atinge. Então, se está te atingindo, é porque alguma coisa em você precisa melhorar. Nossa. Então, mas isso é tudo um processo. É tudo conhecimento, leitura, essas imersões, essa intimidade com Deus. A própria palavra, ali tem tudo. Sabedoria, tudo. Mas é que a gente é muito no automático, Você né? quer saber onde eu sou testada profundamente? É quando eu chego na academia, 5 horas da manhã, e tem rock metal, volume alto. Aquilo me desestrutura. Eu já cheguei a ir embora, para não brigar. É pra acordar. Não, pelo amor de Deus, aquilo me desestrutura. Mas não tá no seu controle. Aí volta exatamente. exatamente. Mas me incomoda tremendamente. Mas o que tá no seu controle? Chegar na recepção e falar. Mas eu já pedi, você pede uma vez, você pede Põe fone de duas. ouvido. Você vai com fone de ouvido? Põe no fone de ouvido, coloca outra música e vai. Porque aí isso tá no seu controle. O que não tá, não tem jeito. Não dá pra gastar energia. Não dá pra Antes mudar. eu brigava, agora é assim, eu mudo de academia. Eu falo uma vez, 2 vezes, não muda? Então eu mudo de academia. Porque eu não vou estragar meu dia. Isso. Exatamente. Que é como você reage. É como reage. Porque me irrita profundamente. Entende? Então, tudo que você conseguir ter a percepção do que te irrita e começar a controlar isso, nossa, daqui 1, 2 anos você vai estar assim plena. Mas você já pensou eu começar o dia ouvindo rock metal? 5 da manhã. Daí eu sento, e daí como que eu atendo o primeiro paciente? Não dá, gente. Madonna. Já acabou meu limiar de tolerância. Coitado, tinha que ficar com a boca aberta. Mas eu sou apaixonada por esse conhecimento, sabe? De saber quem a gente é, para onde a gente vai, que direção tomar. E isso está muito ligado ao espiritual mesmo, né? Ao que é divino, ao que é Deus e todas as coisas. Mas, assim, eu estou te vendo aqui, eu acho você uma pessoa tão linda, mas, assim, você está tão equilibrada, tão plena. Pode aqui. Ó, vocês estão conectadas, né? Tão plena, não é, Maria? Passa uma paz tão grande. Apesar do teu mar estar chacoalhando, tempestades, a tempestades, tua barca está segura. Né?
E Então, isso eu acho que deve ser isso a constante. confirma o teu propósito. Isso é uma confirmação que o propósito que Deus te inspira, ele é real, não é uma coisa da sua cabeça. Exato. Porque você vai falar daquilo que realmente você está vivendo. É sua realidade. Porque, às vezes, a pessoa quer falar e cria um propósito na cabeça que não tem correlação com o que ela vive. Sim. E não é só viver, tá funcionando. Tá funcionando. Porque a imagem que ela tá passando é tudo que ela tá falando. Uhum. Ela consegue transmitir exatamente isso. Não, eu posso dizer que há um ano eu era Completamente uma diferente. outra completamente diferente. E tem momentos no dia a dia, em casa, que você meio que dá uma volta lá. Ah, ninguém é Porque é perfeito. normal, Gente, é Ninguém normal. perfeito. Não. Aí eu Você também está no paro, projeto Rumo ao Céu. Tô Não tá? no projeto Rumo ao Céu. Você não está com... Mas, assim, e esse equilíbrio, essa vontade de me curar emocionalmente tem muito a ver para a herança... vou voltar. E esse equilíbrio, essa vontade de me curar emocionalmente, não só fisicamente, está muito ligada às minhas filhas. Tem uma psicóloga que diz assim, uma frase que eu vou levar para a vida. Os traumas que os pais não dão conta de curar deixam de herança para os filhos. É verdade. Então, eu estou em busca da cura de mim mesma para que as minhas filhas fiquem só com o que é delas. Então, o quanto antes você perceber, você A ter fruta isso, que comeu amarga a boca dos... Está na Bíblia. Então, 15ª geração, não é? Qual? Quando? não sei. Então, assim, por isso que é importante, né? Quando a gente fala em amor, o amor que a gente tem que ter é com a gente mesmo. A gente não pode oferecer amor ao próximo se você não tem aquele cuidado com você. Mas isso é lindo, sabe? Porque a pessoa tem que lutar por viver. E eu vou te falar, tem muita gente que não tem doença, mas se acomodou no sofá. Você já percebeu? A pessoa não passou dos 50, ela não quer mais se atualizar na informática. Hoje você é obrigada. É como se já chegou ao fim, né? Tipo assim, eu vim até aqui, estou até Tá aqui, ótimo. tá ótimo, muito bom, obrigada. Ela tá acomodada. Então, mas como? A pessoa tem que evoluir emocionalmente, o cérebro está ativo. Porque o mundo, ela tem que ter uma correlação com a informática, porque o mundo está assim. Mas muitas vezes pode ser até falta de autoconhecimento. De autoconhecimento. Então, mas a pessoa não quer Ela se chegou conhecer. num platô, não quer ir É a pra perspectiva frente. que ela vê a vida. É o ângulo que ela tem a vida. Tem pessoas que tá tudo bem chegar onde tá. E tá tudo bem se realmente estiver tudo bem. Se é uma pessoa que tá bem, que é feliz, que tá alegre, que para ela faz sentido. O que não pode é tá tudo bem, mas você vê que uma pessoa Dentro dela não tá assim. não tá bem. Na realidade, pode ser que esteja uma pessoa que está cansada, porque lutou e está na beira da praia. Daí, E tipo aí assim, você tem que- daquilo... Porque às vezes é o que você falou, lutou sozinha. A gente não precisa carregar o fardo sozinho, Porque né? tem muitas pessoas, Isa, que se renegam ao conhecimento, ao autoconhecimento. Mas você sabe por quê? Por quê? Medo. Porque ela não quer olhar para ela, ela não admite que ela é orgulhosa. Ela não admite que ela é egoísta, porque isso todo ser humano é egoísta. Ela não admite que muitas vezes é invejosa. Ela não admite que ela quer o controle de tudo. Por isso que é difícil a gente olhar para nós mesmos. Porque nós vamos encontrar dentro da gente um monte de fantasmas. Um monte de emoções que a gente não quer ver. Porque a gente só quer ficar com o lado bom. A gente só quer ficar com os adjetivos, né? E essas pessoas, elas são pesadas de carregar. Porque parte só daquela perspectiva do olhar, né? Eu não preciso mudar, eu não mudo. Quem gosta, gosta de mim do jeito que eu sou. Eu não, né? Vai ter que me engolir. É o famoso foi sempre assim. Foi sempre assim. Foi sempre assim. E a gente não pode parar. Não foi sempre assim. A gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir, amadurecer, né? O amadurecimento, ele é a chave ali para todas as situações.
relacionais de existência da vida humana. Olha, eu aqui com você, vendo você lutar com a vida com tanta sabedoria, com tanta classe, com tanta beleza e tanta gente, tanta gente aí com a saúde corporal, física plena, prostrada no sofá, inerte, sem dar frutos, sem multiplicar o amor, né? Exato. São dois antagonistas, assim. O que fazer para essa pessoa que está aqui acordar? Fala, meu, acorda. Olha como a Isa é maravilhosa. Copia a Isa. Mas a Isa já teve lá. A Isa já teve lá. A Isa de hoje já Não, foi porque tem aquela... gente que já passou pela dor, foi curada, mas não evoluiu no emocional. É que não é fácil mesmo. É uma busca constante. Né? Por exemplo, essa semana eu tenho dores fortíssimas na coluna, porque eu fraturei 2 vezes a T12. Então, no momento de dor ali, eu fico, meu Deus, não vai passar. Essa tempestade não vai embora. Não, o que eu posso fazer? Aí eu tive consulta com o meu oncologista. Eu falei, doutor, não aguento mais. Tem que dar um jeito. Eu não consigo. Eu vou na academia, faço ali e dói. Dói que respira e dói. Não, então eu vou te encaminhar para um ortopedista, um neuro, vamos dar um jeito. Então, o que eu posso fazer? Eu vou procurar um médico que me ajude, que auxilie. Se não deu certo esse, eu vou procurar outro. Mas a gente não pode desistir de resolver aquela situação. De lutar. De lutar. Porque senão, se eu ficar em cima da cama, e como eu fiquei várias vezes só com dor, eu não estaria aqui hoje, não, nessa entrevista, participando dessa conversa maravilhosa. Eu estaria lá, deitada, reclamando. Não, nem termina essa frase, nem termina, porque isso não te pertence. Ah, graças a Deus. Ô, Isa, quando vai ser o lançamento desse livro? Se Deus quiser, em outubro do ano que vem. Você vai nos convidar? Claro. Ah, por favor, né, Maria? Nossa. Por favor. Ai, sabe por quê? Nós temos que terminar. Ai, tá tão eu bom. falei pra você que eu só vejo quando eu quero. Faz muito tempo que a plaquinha apareceu. Ai, mentira. A cara da chefe lá, ó. Gente, eu tô achando aqui que foi só 30 minutos. Não, olha lá a cara dela. Não, tá então, eu quero te agradecer. Foi, assim, maravilhoso. Eu falo que cada podcast é uma terapia para mim. E você é uma bênção, foi uma alegria. Eu louvo exemplo. Uma inspiração. Exato. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu tenho certeza que você vai superar, porque Deus está com você. E você vai inspirar muitas mulheres. O teu livro vai ser um sucesso. Amém. Glória a Deus. Vai ser muito bem recebido, porque não tem como não ser. Porque, nossa, você superou minhas expectativas. Ela é linda demais, não é, Maria? Parece a Barbie. Parece. Eu que agradeço. E, olha, eu acho que você devia ser convidado para ser modelo. Cadê as estilistas que não te descobriram ainda? Ó, entra em contato aí, ó. Olha, tanta moda para mulher acima de 40 anos estão perdendo uma super modelo aqui. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. O IFALEI está de portas abertas. Volte sempre. Sempre que precisar, só chamar, eu vou estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando aí um pouco da minha história e estar levando essa mensagem aí de positividade para quem nos assiste e dizer que é possível, sim, viver na tempestade. Graças a Deus. Um beijo para as meninas, para suas filhas. Obrigada.